E aí, pessoal? Meu nome é Jasso, eu sou professor de Física 1 do curso Sem Ideia. E na aula de hoje a gente vai resolver algumas questõezinhas, tá certo? Conteúdo de gravitação. Como eu havia comentado para vocês na aula anterior, o conteúdo de gravitação é um conteúdo bem simples, normalmente no vestibular ele vai cair na forma de teoria. Então na aula anterior a gente viu aqui, ó, as três leis de Kepler, certo? Então só lembrando um pouquinho, a primeira lei é a lei dos orbitais, daquela questão do afé, do periélio, o movimento retardado e o movimento acelerado. A gente viu a segunda lei de Kepler, tá certo? Que é a lei das áreas. Então lembra, para um mesmo intervalo de tempo, tá certo? Para um objeto, para no caso um satélite, para um astro, para um planeta, se ele percorreu aqui um intervalo de tempo t e aqui um intervalo de tempo t, a área varrida, tá certo? Vai ser a mesma. E a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Então, no caso, ele encontrou uma relaçãozinha entre o raio, tá certo? Entre o raio do orbital, o raio do orbital ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, vai ser igual a uma constante. Sempre vai ser uma constante, que é a constante de Kepler. Então, lembrando, a constante de Kepler, ele basicamente estudou o movimento da Terra, tá certo? Ele focou em estudar realmente a questão do movimento da Terra. E a gente também viu a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal, ela se aplica, tá certo? Para qualquer corpo, para qualquer outra interação entre os corpos. Então a gente viu a primeira coisa, a lei da atração gravitacional, a gente convia aqui a equaçãozinha para encontrar a força de atração gravitacional. A gente viu o movimento orbital de um corpo, lembrando, não sei se eu comentei na aula anterior, mas essas equações para o movimento orbital de um corpo, a gente trabalhava, tá certo? Para quando o corpo está descrevendo um movimento circular, tá certo? O orbital dele é circular. Diferente aqui da Terra, você pode ver o movimento da Terra, ele é elíptico, tá certo? E aqui ele se aplica para quando o movimento ele é circular. É justamente por isso que vocês lembram quando a gente foi calcular aqui o período de revolução, a gente calculou como velocidade sendo 2πr dividido por t. De fato, quando a gente tem uma circunferência, o comprimento da circunferência é 2πr e o tempo que o objeto demora para dar uma volta completa é o nosso período, como a gente já tinha visto em cinemática circular. Então a gente viu aqui como calcular o campo gravitacional, por fim a gente viu isso, não é isso? Né, pessoal? Como calcular o campo gravitacional, a gente viu as equaçõezinhas e tudo mais. Então, na aula de hoje, a gente vai focar em resolver alguns exercícios. Vocês vão ver que os exercícios são extremamente simples, realmente cai desse jeito no vestibular. Então, o primeiro exercício que tem, ele fala o seguinte: a figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, ou seja, o tempo que ele demora de A para B, de C para D e de E para F são iguais, olha isso, ó, o tempo que ele demora para se locomover em cada uma dessas situações são iguais. Então, como vocês podem ver, ó, imagina só, ele saiu de A para B. Então, vocês podem ver, ó, quando ele sai de A para B, ó, ele varre uma área. Ó, tá? Vocês conseguem entender melhor, quando eu falo essa questão de área varrida, questão de área varrida é justamente isso. Ó, vocês podem ver que agora formou uma área. Quando ele sai de C para D, ó, forma também outra área com relação aqui ao nosso foco, que nosso foco é o Sol. E de E para F forma outra área. Já assim, por que e o que é que tem essas áreas a ver uma com a outra? Para você saber que essas áreas têm a ver uma com a outra, quando ele fala o seguinte, ó, o tempo que ele demora de A para B, C para D e E para F são iguais. Então ele demorou o mesmo tempo. Mas já se tu olhar aqui, essas áreas têm uma área nada a ver, nada a ver. Como é que eu calculo essa área? Eu vou calcular como? Na hora da prova calcular? Não precisa calcular, porque ele já deu a resposta aqui. Se o tempo que ele demorou, que o tempo que o objeto levou para deslocar em cada uma das situações for igual, não tem o que pensar. Essas áreas, lembra lá da segunda lei de Kepler? Essas áreas são iguais. Então daí ele pergunta, a área A1, A2 e A3 representam a seguinte relação. Segunda lei de Kepler, então se o tempo que ele demorou de A para B, vamos supor, se o tempo é igual, então vamos supor um período de 5 dias. Então ele demorou 5 dias de A para B, 5 dias de C para D, 5 dias de E para F. Então, cara, não tem o que pensar, tipo, essa área, não, essa área parece ser maior que a outra. Não tem, se o tempo for igual, as áreas são iguais. Então a resposta dessa primeira questãozinha nossa aqui é letra A, as áreas são iguais. Não tem realmente, tipo assim, o que questionar, bem simples. Segunda questão, ele fala o seguinte: três satélites, satélite 1, 2, 3, movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra. O satélite 1 tem massa m, o satélite 2 e 3 tem cada um massa 2m. O satélite 1 e 2 estão em uma mesma órbita de raio r, e a órbita do satélite 3 é r sobre 2. Nessa figura, fora de escala, está representada a posição de cada um dos três satélites. Sejam F1, F2 e F3 os módulos das forças gravitacionais da Terra sobre, respectivamente, os satélites 1, 2 e 3. Considere essas informações, é correto afirmar que. Então lembra, a gente está trabalhando agora a interação entre dois corpos. Então se a gente está trabalhando a interação entre dois corpos qualquer, então a gente não está mais olhando para a Terra, não está olhando mais para a situação. E como vocês podem ver, esses corpos aqui estão percorrendo órbitas circulares. Então aí a gente parte agora para as leis da gravitação universal. E como é que eu calculo a força de interação entre dois corpos?
Lembra lá, força é igual a minha constante gravitacional, vezes a massa do objeto maior, vezes a massa menor, dividido pela distância ao quadrado. Então, de cara, como vocês podem ver aqui, ó, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Eu acho que isso é óbvio. Então lembra, se é a interação entre os dois corpos, se os corpos estão muito distância, essa força vai diminuindo. Então, a primeira coisa que a gente pode ver. Então, quanto maior for essa distância, tá certo? Menor vai ser a força. E quanto maior for a massa dos objetos, maior vai ser essa força de atração. Então, distância, menor força. Maior massa, maior força. Então, galera, mas tipo assim, aí eu vou usar só essa relaçãozinha para ver isso, não posso usar por quê? Porque em algumas situações as massas são diferentes. Por exemplo, vamos supor que esses dois satélites aqui, eles tivessem exatamente a mesma massa. O que é que a gente poderia concluir da força de atração gravitacional? A força seria a mesma. Se eles têm a mesma massa, a massa da Terra é uma só, então se eles têm a mesma massa, a distância entre eles e a Terra é a mesma, porque eles estão na mesma órbita. Então, no caso aqui, ó, essa força de atração seria igual. Só que um deles, ou seja, o satélite 2 ele tem massa igual a 2m, e o satélite 1 ele tem massa igual a m. Então, realmente, a gente não vai ter por onde correr, a gente vai ter que calcular cada uma dessas situações separadas. Mas já se ele não deu nenhum número, a gente calcula com letra, não tem problema, é fácil também. Então, vamos lá, vamos calcular a força do objeto 1. Então vai ser constante gravitacional vezes a massa da Terra. Massa da Terra a gente só chama de emissão, a gente considera que a massa é a mesma para todas as situações. E quanto que vai ser a massa desse objeto em F1? Ele fala que a massa de 1 é igual a m, então eu boto só o m aqui. E quanto que é a distância entre 1 e a Terra? Ele falou aqui, a distância entre 1 e a Terra, o raio é r, então vai ser r ao quadrado. Show! Então calculei a força F1, já está calculado. Mas já se isso aqui é só a fórmula, está calculado do mesmo jeito. Já está calculado de F1. Agora eu vou calcular a força de F2. Então, a gente tem aqui a mesma situação, ó, constante gravitacional vezes a massa da Terra, que é o mzão, a Terra tem a massa maior, vezes a massa de 2. Quanto que é a massa de 2? A massa de 2 é 2m. Então, põe aqui 2m, dividido pela distância entre 2 e a Terra. Quanto que é o raio de 2 e a Terra? É r. Ou seja, o satélite 2 e 3, ele fala aqui, ó, tem um raio r, tá certo? Uma órbita de raio r. Então vai ser r ao quadrado. Então eu calculo e encontrei a força de F2. E por fim eu vou calcular a força de F3. Então, a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes. Quanto que é a massa de 3? A massa de 3, como ele falou, ó, 2 e 3, a massa é 2m. Então a massa é 2m dividido. Quanto que é a distância de 3? É r sobre 2. Então vai ser r sobre 2 ao quadrado. Por fim, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que vai ser 8 vezes toda a equação. Então, mas agora só tem letra, como é que eu entendo? Galera, vocês pegaram essa parte que tem aqui é igual a essa parte que tem aqui, igual a essa parte que tem aqui. Então, isso aqui é tudo, vai ser o mesmo valor. Qual vai ser a diferença entre cada um? Essa aqui vai estar multiplicado por 1, essa vai estar multiplicado por 2 e essa vai ter multiplicado por 8. Se esses aqui, os valores que vão estar de g vezes m, vezes mzinho, vezes r ao quadrado, vão ser os mesmos valores para cada um, então o que acontece? Esse aqui vai estar multiplicado por 8, então essa força vai ser a maior. Show! Esse aqui vai estar multiplicado por 2, vai ser a força intermediária. E esse vai estar multiplicado apenas por 1, então vai ser a força menor. Então qual é a relação entre essas forças? A força em 3 é a maior, depois a força em 2, depois a força em 1. Que é o que a gente tem aqui no nosso item C. Força em 1 é menor do que a força em 2, que é menor do que a minha força em 3. Então essa é a nossa resposta da questão. Vocês viram que realmente, como eu falei, lembra que eu falei na aula anterior, o que vai cair realmente em gravitação vão ser as leis de Kepler, tá certo? E no máximo do que cair em gravitação universal vai ser a lei da equaçãozinha da gravitação universal. Basicamente é isso que vai cair. É bem simples mesmo de calcular. E por fim, a gente vai resolver uma questãozinha, que é uma questãozinha um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais elaborada. Então, vê só. Considere um satélite artificial em órbita circular. Então, aqui já está a dica para a gente. Ele falou que em órbita circular a gente vai usar aquelas equaçõezinhas lá, tá certo? Do período, da velocidade aerolar e da velocidade tangencial, tá certo? Aí ele fala o seguinte, considere um satélite artificial em órbita circular. Duplicando a massa do satélite sem alterar seu período de revolução, o raio da órbita será... Já se ele falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Galera, é o seguinte. Vamos imaginar uma situação normal, tipo assim, uma situação qualquer, tá certo? Imagina aí uma situação qualquer. Vê só, olha para a nossa força de gravitação, a nossa equaçãozinha da equação da força gravitacional. Força é igual a constante gravitacional vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor,
dividido pela distância ao quadrado. O que foi que ele falou? Que ele duplicou a massa do objeto, certo? A massa do satélite. Ou seja, se ele duplicou a massa, pela nossa equação da gravitação universal, a força ela aumenta. Se a força ela aumenta, lembra, se a força de atração aumenta, a nossa força centrípeta aumenta, então a velocidade aumenta. Então era isso que aconteceria numa situação normal, tá certo? Isso que acontece. Só que o que acontece? Ele não diz que só duplicou a massa. Então se falasse que só duplicou a massa, então se a massa duplica, se a velocidade aumenta, tá certo? Então quer dizer que o nosso período de revolução vai diminuir. Por que vai diminuir? O período de revolução nada mais é do que o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Se a velocidade está maior, então ele vai estar percorrendo mais rápido. Então o meu período de revolução vai diminuir. Só que aí ele fala o seguinte, sem alterar o período de revolução. Sem alterar o período de revolução, o que é que acontece com o raio da órbita? Então, galera, é bem simples. Lembra lá, tem como você resolver essa questão por duas formas. Você provar essa questão de duas formas diferentes. A primeira forma é lembrar lá da nossa leizinha de Kepler, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente vai lá pegar a nossa leizinha de Kepler, vou mostrar aqui no slide. Lembra, o movimento, ele não falou que a órbita era circular? Então aqui estão tá nossas equações para quando o movimento orbital de um corpo ele é circular. Então, pessoal, lembra da nossa equaçãozinha de Kepler? Ele fala o seguinte, ó, raio ao cubo é igual a período ao quadrado, tá certo? Vai ser igual a uma constante. E no exercício ele falou pra gente que ele vai duplica a massa, só que o período de revolução não se altera. Se o período de revolução não se altera, então se esse t não se altera, e se quando eu divido o raio ao cubo pelo t tem que dar uma constante, sempre tem que dar o mesmo valor, então quer dizer o quê? Que o raio não vai mudar. Então se o período de revolução não muda, o raio não muda. E qual seria a outra forma que tu falou de provar isso? É só tu olhar aqui, ó, a equaçãozinha do período de revolução. O período de revolução nada mais é do que 2π raiz quadrada de r ao cubo dividido por g vezes m. Vocês conseguem ver que, de fato, o período se relaciona com raio ao cubo. Só que vê só, a massa aqui, ó, tem alguma massa de satélite? Tem a massa menor? Não tem massa menor. Ou seja, eu posso alterar o tanto que for a massa. Se esse período aqui ele se manter constante, se eu não altero o período de revolução, o raio também não se altera. Tá certo? Então tem essas duas formas de você provar essa questão. Então, no caso, o que é que acontece com o raio de órbita da Terra? Se eu não altero o período, se o período não é alterado, o raio da Terra ele continua o mesmo, ele não se altera, ele não pode se alterar, tá certo? Galera, então basicamente as questões que vocês vão esperar no vestibular vão ser essas, são questões realmente bem simples, são questões teóricas, tá certo? Então às vezes vai vir uma questão mais elaboradazinha. Como vocês podem ver, tipo, tudo é bem simples. Inclusive, essa última questão, como eu mostrei para vocês, era mais. Eu tinha falado na aula anterior que aquelas questões lá, com movimento orbital, com velocidade aerolar, normalmente a gente nunca usa. Só que nessa questão eu mostrei para vocês que dava para fazer por ela. Só que vocês também podem ver que eu também fiz, lembrando da minha equaçãozinha da gravitação universal. Lembrei lá, tipo, se a força aumenta, se a massa aumenta, a força aumenta, a velocidade aumenta. Então, se a velocidade aumenta, ele vai estar percorrendo mais rápido. Então, se ele vai estar percorrendo mais rápido, o período de revolução diminui. Só que também eu consegui provar pela minha terceira lei de Kepler, que a terceira lei de Kepler, ela relaciona o raio com o período de revolução, que raio ao cubo dividido pelo período de revolução ao quadrado vai ser sempre igual à mesma constante. Então, como vocês podem ver, tipo, dá para resolver tudo usando as três leis de Kepler, que são leis bem simples, e usando só a nossa equaçãozinha da nossa força de gravitação universal. Então, são questões realmente bem simples mesmo. Tá ok? E só um adendo que eu queria fazer para vocês era com relação à primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, normalmente, ela é subjugada. Então, normalmente, a gente não estuda tanto a primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton ela é aplicada justamente aqui na gravitação. Por que ela é aplicada na gravitação? Então, lembra aí da nossa primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a nossa lei da preguiça. Então, o corpo, a forma que o corpo tá, ele tende a ficar daquela forma. Ou seja, se o corpo está se locomovendo, ele tende a ficar se locomovendo com a mesma velocidade, tá certo? E se o corpo está parado, a tendência vai estar parado. E o que é que isso importa pra gente? Importa porque, por exemplo, vocês viram aqui que a gente vai estar trabalhando interação entre dois corpos. E normalmente o que é esses dois corpos que a gente tem aqui na Terra? Olha para a situação da Terra. A gente tem satélite. Se vocês forem olhar no espaço, na Terra, tem vários outros satélites. E o que é que acontece? Vocês já pararam para pensar porque nenhum desses satélites cai? Eles não caem justamente pelo princípio da inércia. Porque o que acontece? O satélite, como é que ele é feito? Ele sai no foguete, ele chega lá na atmosfera, tá certo? Ele é lançado. E ele é lançado a uma velocidade e ele se mantém nessa velocidade
para sempre. Então ele é lançado com a velocidade tangencial, então ele é lançado, ele tem uma velocidade tangencial, só que devido à atração da gravidade da Terra, tá certo? Ó, vê só, ele vai ter uma velocidade tangencial e vai ter uma atração da gravidade. Então no caso, quanto que vai ser, ó, ele tem esses dois vetores. Quanto que vai ser o resultante desses dois vetores? Vai ser uma velocidade assim. Então, por isso que ele vai se mover de forma circular. E por que a velocidade dele não se altera? Porque no espaço a gente não tem força de arraste, não tem atrito, tipo assim, isso aí é totalmente desprezível. Então, se você joga um objeto no espaço, então, por exemplo, se você pega uma bolinha e solta no espaço ela a 2 metros por segundo, ela continua 2 metros por segundo reto infinitamente, tá certo? Então, era só um adendo que eu queria fazer para vocês com relação a isso. Então, na nossa aula de hoje foi isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí meu Instagram, se tiverem alguma dúvida. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês por lá, que eu tento responder da melhor forma possível. E lembrem de dar uma curtida, dar um like nos nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e divulgar nosso projeto, tá bem, pessoal? Pois valeu aí, obrigado.